Oi, turma, tudo bem com vocês? Então, estamos aqui para mais uma aulinha de geografia, tá bom? E hoje nós vamos continuar falando sobre dinâmica e características socioeconômicas da população brasileira, tá bom? Hoje, especificamente, nós vamos falar sobre a mobilidade da população brasileira. O que é mobilidade? Mobilidade vem de movimento, vem de deslocamento e migração, né? Então, a gente sabe que ao longo da história, né, do nosso país, não só do nosso país, mas isso acontece também no mundo todo, é comum que as populações, elas tendem a migrar, né? Ou seja, elas tendem a se deslocar de um lugar para o outro, de uma cidade para outra, de uma região para outra, enfim, né? Para diversos lugares, dependendo muito ali das condições, né, sociais e econômicas, tá bom? A maioria das vezes, né, todo o processo de migração, ele tem por trás a intenção de você sair de um lugar e chegar a outro em que se tenha mais vantagens de viver, tá bom? Então, vamos lá. O que é migração? Tá? A migração é quando as pessoas elas se deslocam de um lugar para o outro em razão de objetivos específicos. Dentre esses objetivos, tá, os três principais são trabalho, estudo e passeio, tá? Então, as pessoas elas tendem a mudar de uma cidade para outra, seja temporariamente, ou seja, ficar ali algum período, algumas semanas, alguns meses, ou até mesmo alguns anos e depois retornar, ou então a situação dela ir e ficar permanente, né, naquele lugar, tá? Então, o deslocamento pode ocorrer entre áreas de um mesmo município, né? Então, as pessoas elas podem, né, ir de um lado a outro, né, de um município, seja no sentido que a gente chama, né, de migração diária, né, em que as pessoas elas vão das suas casas para o seu trabalho e depois retornam novamente para as suas casas, até mesmo uma situação de se mudar mesmo, né, dentro de um mesmo município, né? Pegar a casa e sair para outra casa de outro bairro, né, e levar caminhão de mudanças, tá bom? Então pode acontecer entre áreas do mesmo município ou de um município para outras partes do país, tá bom? Então a migração, né, ela permite isso, né? E migração é algo muito antigo, tá? Então essa questão das pessoas. Peraí, que apareceu. Então, essa questão das pessoas, né, delas mudarem de uma região para outra, tá? É um processo que acontece desde muito tempo até os dias atuais, tá bom? Então, hoje nós vamos aprender os tipos de migração, tá bom? Então, vamos começar pela migração interna. O que é migração interna? É o deslocamento, tá, que acontece de uma região para outra com a intenção de permanência, tá? Então, a primeira coisa, né, dentro de uma migração interna, tá, ela tem essa característica de permanência, tá bom? Uma outra questão também é que quando a gente fala de migração interna, a gente fala sobre a migração que ocorre, tá, dentro de um país. Por isso que a gente fala que é interna, né? Porque a gente não está saindo das fronteiras e dos limites do país, tá bom? Então, falar sobre migração interna, como a gente está no Brasil, seria falar a migração que ocorre dentro do território nacional, que ocorre dentro do território brasileiro, tá? E para isso, a gente vai precisar de um fator repulsivo. O que é um fator repulsivo? Repulsão é uma coisa que afasta, tá bom? Então, a gente vai precisar de um fator repulsivo, que esse fator, esse motivo, essa razão, esse objetivo vai impulsionar a saída de pessoas de sua região de origem. Ou seja, as pessoas elas têm que ter algum porquê, né, de não querer mais permanecer na sua cidade, não querer mais permanecer no seu local
em que atualmente estão, tá? Que a gente chama isso de local de origem, né? Da onde que está começando o processo da imigração. Então, a gente também precisa de um fator atrativo, ou seja, uma vez que a gente já sabe que existe uma razão para não se ficar, tem que também ter um motivo, uma razão para onde a gente vai. Por que é uma cidade A e não uma cidade B? Por que a gente vai para um lugar e não vai para o outro? Tá bom? Então, os fatores atrativos, né, eles tendem a estimular a migração para uma determinada região. Vou dar um exemplo aqui mais clássico que a gente tem sobre fatores atrativos, né? Que, por exemplo, um lugar onde você tem a instalação de uma indústria, né, gera um monte de emprego, né? Então, isso vai fazer com que pessoas de diversas partes do país, né, acendam a luz, né, aquele insight, e vá lá ver, né, vai lá procurar saber, né, vai lá tentar, né, a vaga, tentar o emprego, tá bom? Então, isso gera um fator atrativo. Então, muitas das vezes, né, quando a gente tem prefeituras, né, que tem essa intenção de desenvolver a cidade, de chamar uma população, né, tem muito essa ideia, né, de se utilizar dos fatores atrativos, tá bom? Ok? E daí a gente entra na linha do tempo do Brasil, né? Como a gente está falando sobre migração interna, como a gente está falando sobre migrações que acontecem dentro do território nacional, então a gente precisa de uma linha do tempo para entender o que vem acontecendo ao longo das décadas e por que a população ela foi se movimentando de um lado ao outro desse território, tá bom? Então, vamos lá. Vou começar no século XX, por quê? Porque o século XX acontece muitas coisas no Brasil, tá? Que vai fazer com que a população ela intensamente se desloque, né? Então, vamos dizer o seguinte, desde quando a gente tem ali o surgimento do Brasil, né? Através dos ciclos econômicos, a gente percebe que tinha, né, um processo de migração. Mas quando esse processo de migração ele se torna mais significativo, mais evidente, né, e ele muda de uma certa forma a estrutura territorial do país, é a partir do século XX. Por quê? Porque no século XX que vamos ter aqui, né, a introdução de indústrias, processo de urbanização e uma série de outras situações as quais a gente vai ver daqui em diante, tá bom? Então, vamos lá. No século XX, né, a gente tem um povoamento de áreas interioranas do país, ou seja, as pessoas, né, morando no interior, tá bom? E o crescimento de várias metrópoles. O que são metrópoles? Metrópoles são as grandes cidades, tá? A maioria delas capitais, tá bom? Em que essas cidades elas vão se destacar, tá? No Brasil, né? Sendo ali o centro da urbanização, o centro dos negócios, tá? O centro da industrialização, tá? E também vão ser consideradas as principais cidades, tá? Dos seus respectivos estados, tá? Então, quando a gente fala sobre metrópole vem da ideia, né? Polis significa cidade e metro significa mãe, tá? Então, como se fosse a cidade mãe, como se fosse a cidade principal, tá? Como se fosse a maior cidade, como se fosse, não, de fato tá bom? E no século XX, a gente também vai ter o desenvolvimento socioeconômico de algumas regiões brasileiras, tá? Então, quando a gente fala sobre desenvolvimento socioeconômicos, é que essas regiões elas vão passar pelo processo de urbanização, tá bom? E elas também vão passar pelo processo de industrialização, tá bom? E tudo isso vai gerar, né, uma geração de empregos, isso vai gerar uma infraestrutura urbana, né, a criação de saneamento de água, saneamento, né,
básico, tratamento de água, de esgoto, coleta seletiva do lixo, tá bom? Essas coisas. Então, agora eu vou entrar especificamente em períodos dentro do século XX, tá? Pra gente começar a conversar, tá bom? Então, vamos lá. Entre a década de 1950 e 1960, tá? A gente passava, por alguns problemas, né? Os fatores repulsivos, tá? Numa parte do Brasil, tá? Que estava com falta de empregos e longos períodos de seca, tá? Então, a gente está falando da região Nordeste, que enfrentava sérios problemas socioeconômicos, tá? Daí, né, lembra quando eu falei sobre os fatores repulsivos? Então, daí, um expressivo número de nordestinos migrou para outras regiões do país, a fim de se ter uma qualidade de vida melhor, conseguir um emprego, sair daquela situação climática natural da região Nordeste, que é de seca, tá? E essas pessoas começaram a migrar principalmente para o Sudeste. Por que é o Sudeste? Porque na região Sudeste a gente estava tendo um fator atrativo que era, né, no caso, a industrialização. Então, a industrialização brasileira, ela começou especificamente ali no eixo Rio de Janeiro e São Paulo, principalmente São Paulo, e isso fez com que vários nordestinos tentassem a vida nessa região, porque estava tendo uma oferta maior de empregos, tá bom? Além disso, além de se ter ali na região Sudeste, no Paraná, tá? Que é um estado localizado ao sul do Brasil, ali estava tendo também outro fator atrativo, que era o crescimento da fronteira agrícola, ou seja, estava se desenvolvendo, estava se tornando bastante expressivo e significante, tá? A área industrial voltada para a agricultura, tá? Então, nós temos aí esses dois pontos, tá? E nessa época, né, esses dois lugares receberam muitos imigrantes, ou seja, imigrantes, né, são pessoas que vêm, né, que chegam. Então, se de uma certa forma na região Sudeste a gente estava tendo os imigrantes nordestinos, já ali no Paraná a gente estava tendo os imigrantes principalmente de Santa Catarina e Rio Grande do Sul, tá bom? Por que a galera ali de Santa Catarina e Rio Grande do Sul? Porque essa galera já é uma população que já dominava bastante, tá? As técnicas de agricultura e de pecuária. E eles encontraram ali na fronteira do Paraná uma forma, né, que estava sendo mais desenvolvida, né? Uma região que já estava se destacando mais, já estava sendo um fator atrativo, tá? Já na década de 60 e 70, tá? A gente vai ter o desenvolvimento a partir da exploração do ouro, tá? Então, isso é uma coisa que também vai chamar bastante a atenção, tá? E vai fazer com que diversos migrantes vá para as regiões em que se tenha esse tipo de exploração, tá bom? Além disso, a gente começa a ter o desenvolvimento da agropecuária em áreas da floresta amazônica e do cerrado, tá bom? Então, essas duas regiões, que até os dias de hoje a gente tem um forte peso da agricultura, começou desde a década de 60 e a década de 70. Além disso, a gente vai ter a construção de Brasília, que é a capital. Então, a partir, né, ali de 1964, acho que é 64 ou 61. Por aí, né, na década de 60, o iníciozinho da década de 60, a gente vai ter a transferência da capital para Brasília.
E antes disso, tá? De ter essa transferência, a cidade ela foi construída, ela foi arquitetada pelo arquiteto Oscar Niemeyer, e isso vai fazer com que uma série de pessoas vão para Brasília anos antes para trabalhar, tá? Para construir a cidade que viria a se tornar a capital do Brasil. Antes disso, a capital era no Rio de Janeiro, tá bom? Então, isso promoveu uma grande oferta de empregos. Então, até aqui, percebam que várias coisas que vão acontecendo no território vai fazendo com que a população ela vai se deslocando de um lado ao outro por causa dos fatores atrativos, tá bom? Dentro desse contexto, muitos trabalhadores deixaram as regiões Nordeste, Sudeste e Sul para viverem em áreas do interior, como o Norte, onde nós temos a floresta amazônica, e Centro-Oeste do país, onde nós temos Brasília, tá? Lembrando que no meio dessas questões a gente tem a construção de estradas, a gente tem o crescimento das cidades ao entorno, tá bom? E a gente vai tendo, né, os empregos secundários, né? Então, junto com isso, a gente vê, né, o comércio se expandindo mais, por exemplo, tá? Só para vocês terem uma ideia, né, de como que o povoamento ele vai gerando, né, uma série de outras funções secundárias, tá? Então, na década de 70 e 80, a gente vai ter a intensificação do fluxo migratório para as regiões Centro-Oeste e Norte, tá? Então, esse processo é um processo que ocorre durante décadas, né? Então, ali na década de 60 para 70, a gente tem o início dessa migração, mas essa migração ela se torna muito mais forte, ela se torna muito mais frequente ali na década de 70 e 80, por causa das novas fronteiras agrícolas, né? Como eu falei para vocês, a fronteira agrícola do Cerrado ali na floresta amazônica, tá bom? Onde nós vamos ter migrantes nordestinos, então é muito importante a gente lembrar disso, né? O Nordeste em peso, né, participando dos processos migratórios, muito em função, por causa dos problemas da seca que acomete a região, e habitantes das regiões Sul e Sudeste. Ou seja, se no início, né, do processo migratório a gente tinha as pessoas vindo para a região Sudeste, né, na década de 70 e 80 a gente também acompanha o inverso acontecendo. Muitas pessoas da região Sudeste saindo, né, para outras regiões do país, tá bom? Então, a galera do Sul, que antes tinha ido para o Paraná, porque o Paraná foi considerado a primeira fronteira agrícola, agora eles estão indo lá para o Centro-Oeste, onde nós temos principalmente a produção e cultivo de soja, para também desenvolver as suas técnicas lá. Ok? Deu para entender? Ok. Só a nível de curiosidade, para vocês terem uma ideia de como é grande, né, a quantidade de pessoas que tendem a migrar, na década de 80, né, a gente teve uma intensa corrente da região Nordeste para o Sudeste, né, sendo que somente o estado de São Paulo, que é considerada a principal cidade que nós temos no Brasil em termos de desenvolvimento, tá, recebeu cerca de 7 milhões de imigrantes, tá? Só para vocês terem uma ideia, fazendo um comparativo, tá? Hoje em dia, a cidade de São Paulo tem 12 milhões de habitantes, por aí. Então, seria como se fosse metade da população da cidade, metade da população do estado de São Paulo, tá? Metade da população de São Paulo
indo, né, vindo, né, na verdade, sendo oriunda de imigrantes. Tá bom? Só para vocês terem uma ideia. É cidade, sim, são 12 milhões de habitantes na cidade de São Paulo. Deu para entender? Então, só para vocês fazerem um pouco essa comparação. Claro que na época, né, São Paulo não tinha 12 milhões de habitantes, né? Ela cresceu muito dos anos para cá. Então, ela tinha um pouco menos do que tem nos dias atuais. Mas, de qualquer forma, a gente tem um fluxo migratório muito grande, muito intenso. Tá bom? E aqui nós temos, né, as principais setas, né? Então, aqui na década de 50, né? Na década de 60 para 70 e aqui de 70 para 80. Então, todas essas setinhas, né? Elas simbolizam o fluxo migratório, né? E a gente percebe, né? Que em todas essas décadas, a maior parte das pessoas que saíam eram da região Nordeste, tá? E a gente também vai ter um fluxo expressivo das pessoas da região Sul e Sudeste também saindo, né, para outras regiões, tá bom? Então, só para vocês terem aí uma ideia de como que os fluxos eles acontecem, tá? E é claro, né, que quando vocês veem a grossura, né, da seta, isso significa, né, que é uma proporção grande de pessoas que estão migrando. Foi? E agora nós vamos falar sobre a mobilidade externa. O que é mobilidade externa? É quando a gente tem, né, no início a gente falou sobre migração interna, né, sobre as migrações que ocorrem dentro do território nacional, e agora nós vamos falar sobre as migrações que ocorrem fora, né? Ou seja, é a relação do Brasil com o exterior e do exterior com o Brasil, tá bom? Então, quando a gente fala sobre mobilidade externa, a gente está considerando que as pessoas também podem se deslocar de um país para outro, tá? E quando a gente fala sobre isso, a gente... Peraí. Deixa eu mudar aqui a cor da minha caneta. Um minuto. Quando a gente fala isso, né, a gente tem que ter em mente, né, duas palavras: imigrante e imigrante. Vou começar com imigrante, tá? Então, imigrante é a pessoa que chega para viver em um país estrangeiro, ou seja, em um país que não é seu de origem. Então, imigrantes são as pessoas que chegam, tá? É muito importante vocês entenderem isso, tá? Então, quando a gente fala, porque os imigrantes chegaram ao Brasil, a gente está dizendo, né, que, né, são pessoas do exterior, né, de outros países que vieram para cá, tá? E como que aconteceu esse processo da imigração no Brasil? Então, os imigrantes, né, são estrangeiros de diferentes nacionalidades, vivem no Brasil. Até aqui, novidade para ninguém, né? A gente sabe que no nosso país tem pessoas, né, que têm ascendências em diversas nações diferentes, né? Filhos de asiáticos, filhos de europeus, filhos de africanos e por aí vai, tá? E quais foram os motivos que fizeram com que pessoas do mundo inteiro saíssem dos seus determinados países e viessem para cá, para o Brasil, tá? Dentre eles, a gente pode falar sobre conflitos políticos, étnicos, religiosos existentes, né, em diversos países aí do mundo, né, que são os países de origem. Então, muita gente veio para cá, para o Brasil, fugindo de guerra, fugindo de perseguição, porque foram exilados dos seus respectivos países, porque a sua posição política, a sua religião não era aceita, não era tolerada, tá bom? Então, esse é um tipo de grupo que constitui os imigrantes que vieram para cá, para o Brasil. Outro grupo são aqueles que procuram uma oportunidade de trabalho
principalmente para habitantes dos países da América Latina. Então, considerando que o português é parecido com o espanhol, por exemplo, né, que é a fala praticamente de quase todos os países aqui da América Latina, isso fez, né, com que muitas pessoas migrassem, né, desses países que são relativamente próximos para cá em busca de melhores oportunidades de trabalho, tá bom? Então, lembrando, né, da questão dos fatores repulsivos e atrativos, as pessoas elas só migram para outros lugares a partir do momento em que elas veem mais vantagens, a partir do momento que vem mais atração. E um dos fatores repulsivos que ocorre, né, em diversos países da América Latina é que as possibilidades de inserção no mercado de trabalho são menores. Então, é mais difícil de se conseguir um emprego, de se construir uma carreira. Então, vem para cá, para o Brasil, porque encontram melhor essa possibilidade. Tá? E, por último, pessoas que buscam melhores condições de vida, né? Então, aí é de modo geral, né? Sair de um país onde se tem uma violência maior, né? Ou então, onde se tem menos direitos, então vem para o Brasil por causa disso, né? Porque aqui, por exemplo, a saúde ela é pública, universal, é direito de todos. Isso não é uma realidade de todos os países. Não são todos os países que têm um sistema único de saúde, como no Brasil, que é referência no mundo inteiro. Só para vocês terem uma ideia. Então, essas são as principais, tá? Condições principais, motivos que fazem as pessoas virem para cá, para o Brasil, e se tornarem imigrantes. Ok? E daí a gente fala também dos imigrantes, ou seja, imigrantes é o contrário de imigrantes. Então, os imigrantes, a pessoa chega, a pessoa entra no país, imigrantes, a pessoa sai, vai embora do país, tá? Então, emigrante com é a pessoa que, em relação ao seu país de origem, migra espontaneamente para viver em outro país estrangeiro. Então, vamos aqui pegar de novo, né, as situações, tá? Então, a saída de brasileiros para viver em outro país é um fenômeno recente. É um fenômeno recente no Brasil, né? Ou seja, isso só começou a acontecer a partir da segunda metade do século XX, tá bom? Então, alguns brasileiros vivem legalmente em país do exterior, ou seja, sem permissão legal para se estabelecer e trabalhar nele. Vou explicar isso aqui, tá bom? Existem duas formas de sair de um país, tá? A primeira que se chama, que é a forma legal, ou seja, que você pega a autorização com o governo, você tira visto, você passa por uma série de burocracias, né, para reafirmar que é você, e você tem que dizer por que você está migrando, quais são os interesses, o que você está levando e por aí vai. Isso é uma medida até mesmo de segurança, tá? Para certificar quem você é, né, para ver se você não está associado a uma prática terrorista, se você não vai ameaçar a segurança nacional do país que você está indo, algo desse tipo, tá bom? Então, quando se passa por esse processo burocrático, né, que se dá através do visto, né, do passaporte, a gente chama isso de migração legal. Mas muitas das vezes a migração legal, ela custa dinheiro, né? Porque não só em relação a esse procedimento, mas também, né, para fazer uma migração, né, a maioria das vezes se vai de avião, e é custoso a questão desse deslocamento migratório. Uma outra maneira é através da migração ilegal, né? O que é ilegal? Você não passa por esses processos, né, burocráticos, mas você também assume os riscos, né, de estar entrando ilegalmente no país. Então, se você não tem permissão, né, para morar e nem para trabalhar, você acaba sendo visto como... Você acaba sendo visto e considerado como
imigrante ilegal, e isso acarreta uma série de consequências, né? Inclusive de você ser pego e você ter que responder, né, por isso. Mas, de qualquer forma, isso tem sido frequente, isso tem sido constante. Então, existem esses dois tipos de migrações, tá bom? Então, vamos lá. Quais são os motivos para as pessoas elas saírem dos seus países, tá? A maior parte é legalmente, tá? Dificuldade para ingressar no mercado de trabalho brasileiro, né? Então, da mesma forma que tem pessoas em outros países que têm essa dificuldade, os brasileiros também têm, então acaba indo para outros países onde as suas profissões são mais valorizadas, por exemplo, principalmente as pessoas que têm alto grau de escolaridade, ou seja, que têm ensino superior completo, baixos salários pagos a grande parte dos trabalhadores, então isso é uma realidade bastante expressiva aqui no Brasil, né? A força de trabalho, de uma modo geral, é mal paga, tá? Então existem países que valorizam mais isso, então as pessoas elas tendem a migrar, mas lembrando de um detalhe, né? Eu estava falando que muitos países da América Latina tendem a vir para o Brasil por esse motivo, isso também ocorre, tá? Em países que têm uma condição pior do que o Brasil, mas também existem países que têm condições melhores do que o Brasil, tá bom? Então, isso aí vai depender muito das condições do migrante, tá? Então, tem migrantes que vêm para cá, para o Brasil, e tem migrantes que vão para outros países também, ok? Crise econômica vivenciada no Brasil é um dos motivos que faz com que as pessoas mais migrem, né, para outras regiões do mundo, tá bom? Não que essas regiões não tenham crises econômicas ou venham a ter crises econômicas, mas a forma como as crises elas acontecem em cada país são de formas diferentes, tá? Então, tem países que vivenciam isso de uma forma mais intensa, outros que vivenciam isso de forma menos intensa, tá? E também o objetivo de usufruir das melhores condições de vida oferecidas por outros países, tá? Então, é unânime essa questão de que os imigrantes, eles tendem a ir para lugares onde se tem uma melhor condição de vida do que a atual, tá? Então, lembrando uma coisa que é muito importante, toda pessoa que migra, ela é imigrante e emigrante ao mesmo tempo, né? O que isso quer dizer? Ao mesmo tempo que ela sai de um país, ela tem que entrar em outro país, tá? Então, aqui nós temos brasileiros emigrantes, né? Que estão saindo do Brasil, mas vão se tornar imigrantes nos países que forem de destino, tá bom? Por exemplo, Estados Unidos, né? Deu para entender? Tranquilo? Então, só para reforçar, imigrante é a pessoa que chega, tá? E imigrante é a pessoa que sai, tá? Aqui estava escrito migra, né? Espontaneamente para viver em outro país. Na verdade, ela está saindo, né, do seu país para viver espontaneamente. Foi, gente? Então, gente, a aula de hoje foi isso. Espero que vocês tenham gostado, tá bom? E a gente se vê na próxima aula, tá bom? Um beijo. E é isso.